Olá, caros alunos. Então, dando sequência a nossas aulas de História da Filosofia do Zero, hoje também dando sequência a essa filosofia medieval, nós vamos falar de um grande expoente da filosofia medieval que foi Santo Agostinho. Nós já falamos em alguns vídeos anteriores sobre Santo Agostinho, não nessa série, mas no próprio canal. Hoje nós vamos fazer uma pincelada geral sobre a filosofia dele. Quem que foi Santo Agostinho? O nome dele era Aurélio Agostinho. Ele nasceu em Tagaste, uma província romana na África, que hoje pertence à Argélia. Ele teve uma inteligência precoce, por isso seu pai decidiu enviá-lo para estudar em Cartago, onde ele teria melhor educação e oportunidade de posteriormente seguir a carreira da administração do Império Romano. Ali ele estudou literatura, filosofia e retórica, mas ele se apaixonou pelo pensamento filosófico e essa paixão foi despertada pela leitura do livro Hortênsios de Cícero, que era um tratado que recomenda o estudo da filosofia como um caminho para alcançar a verdade. Ele foi influenciado então por Cícero e afirmava que o ideal mais nobre a seguir era a vida contemplativa, a atitude de deixar em segundo plano o trabalho manual e as preocupações práticas para se dedicar exclusivamente à busca da verdade profunda de todas as coisas. O cristianismo esteve sempre presente no ambiente que vivia Agostinho. A gente sabe, a filosofia na Idade Média ela está permeada do cristianismo. A mãe dele era uma cristã fervorosa e por muitos anos tentou convencê-lo a abraçar a fé cristã. Ele, porém, ele desprezava o cristianismo, considerando como uma doutrina incompleta, que não apresentava argumentos suficientemente fortes para convencê-lo. Ele chegou inclusive a afirmar que a Bíblia era um livro simplório e mal escrito. Nesse período, Agostinho aderiu ao maniqueísmo. O que é o maniqueísmo? É uma seita que reivindicava ser uma doutrina do verdadeiro cristianismo. Ela foi fundada por Mani. É uma corrente religiosa que afirmava basicamente que a criação do mundo tinha sido resultado do conflito entre duas grandes forças, a luz e a escuridão, o bem e o mal. Agostinho, então, ele vai professar a fé maniqueísta por alguns anos, recebendo o grau de ouvinte, um dos níveis mais baixos na hierarquia da seita. Com o passar do tempo, as ideias do maniqueísmo foram se mostrando insuficientes para ele, que progressivamente vai se afastar dessa religião. E aos 28 anos, cético em relação a qualquer fé e cansado da vida de professor em Cartago, onde ele ministrava aulas de retórica, ele partiu para Roma, onde ele esperava encontrar alunos mais capazes. Logo, ele obteve um cargo de professor em Milão e mudou-se para aquela cidade. Em Milão, Agostinho conheceu Santo Ambrósio, sobre o qual nós falamos no último vídeo. Eles não mantiveram um relacionamento muito profundo. Mas apesar disso, a influência dele em seus sermões foi intensa sobre Santo Agostinho. Santo Ambrósio ele era um orador notável e conhecia bem a filosofia grega. Em suas pregações, ele refletia sobre o cristianismo e o pensamento antigo, mostrando como a fé é necessária para se atingir a verdade e enunciando a doutrina segundo a qual a Igreja é a única representante legítima de Deus entre os homens. Isso então vai levar Agostinho a rever as suas concepções com relação ao cristianismo, iniciando o período conflituoso. Ao mesmo tempo que ele vai relutar em aceitar a fé cristã, ele não via como prosseguir sua busca pela verdade por meio da vida contemplativa. O conflito na vida de Agostinho vai culminar com um episódio narrado por ele mesmo. Ele vai falar o seguinte, que ele estava em um jardim de Milão refletindo. E aí, o que ele vai dizer? Eis que, de súbito, ouço uma voz vinda da casa próxima. Não sei se era de menino, se de menina, cantava e repetia frequentes vezes, toma e lê, toma e lê. Imediatamente, mudando de semblante, comecei com a máxima atenção a considerar se as crianças tinham ou não o costume de trautear essa canção em alguns dos jogos. Vendo que em parte nenhuma tinha ouvido, reprimi o ímpeto das lágrimas e levantei-me, persuadindo-me de que Deus só me mandava uma coisa, abrir o códice e ler o primeiro capítulo que encontrasse.
Abrindo a Bíblia ao acaso, ele se deparou com a seguinte passagem: Como de dia andemos decentemente, não em orgias e bebedeiras, nem em devassidão e libertinagem, nem em rixas e ciúmes, mas vestivos do Senhor Jesus Cristo e não procureis satisfazer os desejos da carne. Depois desse episódio, então Agostinho decidiu receber o batismo, o que aconteceu em 387. E quem que batizou? Santo Ambrósio. Passado algum tempo, ele voltou à sua terra natal e em 391 foi escolhido pela população de Hipona, uma localidade próxima, para ser o novo bispo daquela cidade. Então Agostinho vai exercer essa função até a morte dele. Se a vida contemplativa havia se tornado a conduta ideal para ele, a partir da sua conversão à fé, ela passou a ocupar um lugar central na sua existência. A revelação cristã devia iluminar não apenas o coração, mas também a totalidade das suas capacidades racionais. De novo, aquela ideia da conciliação entre fé e razão. Santo Agostinho ele tinha necessidade de estabelecer uma ligação clara entre aquilo que seus sentimentos admitiam sem questionar, a manifestação de Deus segundo a doutrina cristã, e a sua inteligência, que exigia uma explicação para a fé segundo os critérios da filosofia. Na busca dessa relação, ele afirmava que Deus tinha criado todos os seres e substâncias espirituais ou materiais por um ato amoroso e voluntário. Por ser o bem supremo, Deus foi motivado na criação pela vontade de que existem coisas boas. De maneira semelhante aos neoplatônicos, Agostinho ele vai ensinar que há diferentes graus de bem no mundo, há também diferentes graus de ser, sendo o espírito a forma mais real, justamente porque é mais semelhante à substância divina. Tudo foi criado por Deus. Por isso, mesmo matéria sem forma, e assim, mais distante de semelhante de Deus, é essencialmente boa. Por isso, o mal não é uma criação de Deus. Como muita gente pode pensar, se Deus é bom, por que ele criou o mal? Não. A origem não deve ser localizada na matéria em si. Refletindo sobre o mal, Santo Agostinho vai dizer o seguinte, olha: senti e experimentei não ser para admirar que o pão, tão saboroso a paladar saudável, seja enjoativo ao paladar enfermo, e que a luz amável aos olhos límpidos seja odiosa aos olhos doentes. Se a vossa justiça desagrada aos maus, com muito mais razão lhes desagradam a víbora e o caruncho que criastes, bons e adaptados às partes inferiores dos seres criados, às quais os próprios malvados são tanto mais semelhantes quanto são mais diferentes de vós. Do mesmo modo são os maus, tanto mais parecidos com os elementos superiores da criação, quanto mais se tornam semelhantes a vós. Procurei o que era a maldade, e não encontrei uma substância, mas sim uma perversão da vontade desviada da substância suprema, de vós, ó Deus, e tendendo para as coisas baixas, vontade que derrama as suas entranhas e se levanta com intumescência. Para Santo Agostinho, então, o mal é o estado em que o homem se afasta de Deus, de seus preceitos, de seu amor, mas é uma condição presente na vida de todos os homens, por causa do pecado original de Adão e Eva, conforme o livro bíblico, o Gênesis. O afastamento da convivência espiritual com Deus e a desobediência à sua vontade provocaria então todo o mal presente na vida dos homens. Somente por intermédio de Jesus Cristo, o Filho de Deus encarnado, os seres humanos poderiam ser redimidos e reviver o estado pleno de bondade junto com Deus. Então, qual que seria a melhor conduta, então, nesse sentido para o ser humano? Ele vai refletir sobre a melhor conduta e vai dizer que era seguir os preceitos cristãos. Na vida, há experiências que proporcionam prazer, mas elas são apenas alegrias parciais e transitórias, incomparáveis com a felicidade absoluta de estar na presença de Deus. Essas experiências deveriam então servir para que o ser humano dirigisse seu espírito ao verdadeiro bem, que é alcançável somente por meio de Jesus Cristo. Por exemplo, a contemplação das belezas naturais, como o céu, os mares, os animais, ela não deve ser apreciada como um fim em si mesma, mas sim como uma pequena amostra da verdadeira beleza, da alegria infinita
que somente o Criador de todas as coisas pode oferecer. Ele vai dizer: esse homem, particularzinha da criação, deseja louvar-vos. Vós o incitais a que se deleite nos vossos louvores, porque nos criastes para vós, e o nosso coração vive inquieto, enquanto não repousa em vós. Para Santo Agostinho, o amor é a essência da substância divina, está presente em todos os seres humanos e é a energia que move o comportamento humano. Por isso, é por meio do seu direcionamento para a busca das verdades superiores que o ser humano pode atingir a felicidade de repousar em Deus. Em outras palavras, isso significa que amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, como determinam os evangelhos, é a melhor coisa a se fazer. O amor, no entanto, ele não pode se dirigir para as coisas passageiras, como o prazer carnal, né? Nesse caso, ele estaria se desviando da sua natureza, que é almejar os prazeres superiores. Por meio desse raciocínio, nós chegamos à definição de Agostinho de mal. Nas palavras dele, o mal é a perversão da vontade desviada da substância suprema. É o amor dirigido às criaturas como se elas tivessem valor por si mesmas, como se sua beleza, o prazer que proporcionam ou o afeto com que retribuem o amor não se originassem do ato de amor infinito de Jesus, a criação. Assim, a gente decifra o dito de agostiniano, né, que vai dizer o seguinte: olha, ama e faze o que quiseres. Como assim? Você fazer o que quiser? Exatamente. Se o homem ama verdadeiramente, isto é, como Deus ama, com gratuidade e fazendo bem aos outros, a sua vontade será guiada corretamente. Por isso, ser e agir conforme a própria vontade iluminada pelo amor divino é a garantia de que essa liberdade de ação será justa, ou seja, será ética. Para não ficar muito longo o vídeo, eu vou deixar as reflexões de Agostinho sobre a memória e sobre o tempo para o próximo vídeo, que são reflexões que, apesar de terem conexão com essas reflexões sobre as quais nós falamos hoje, elas vão aprofundar um pouco mais as teorias platônicas, que é exatamente o filósofo no qual ele se baseia, né? No qual Agostinho baseia sua filosofia. Eu espero que tenha sido claro. Até a próxima aula.